tarde, tripulantes! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma convenção da Base Estelar Campinas. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje trazendo para vocês mais um conteúdo. E sobre o que eu vou falar hoje? As estações espaciais. Garanto que o sonho de mais de 90% dos fãs de ficção científica é um dia poder morar numa delas. Mas enfim, hoje a gente vai falar um pouquinho das estações da ficção que apareceram em filmes, séries, desenhos animados e livros. Eu espero que vocês gostem. Afinal de contas, o que são as estações espaciais? As estações espaciais são estruturas construídas com a finalidade de permitir a permanência humana no espaço. Ela se diferencia das naves espaciais, que também são vistas próximas a ela, por não ter um sistema de propulsão ou aterragem próprio. Na ficção, as estações espaciais são descritas como importantes núcleos de pesquisa científica, são descritas também como ponto de suporte para naves espaciais e também fornecem espaços, na grande maioria das estações que nós conhecemos, de alojamento, lazer, comércio e outras coisas. Podemos observar que as estações espaciais que podemos ver na ficção científica, em filmes e séries, elas foram desenhadas, construídas e concebidas de uma forma muito parecida com o pensamento dos engenheiros de estações espaciais aqui na Terra. Basicamente, elas podem ser separadas em dois tipos: monolíticas, formadas apenas por um módulo, e modulares, estações formadas pela junção de vários módulos. São nessas estações espaciais que observamos os grandes espaços de lazer, comércio, muitas naves espaciais atracadas nessa estação. Enfim, o pessoal colocou a criatividade para funcionar, mas com muito embasamento na engenharia atual. No ano de 1968, o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, inspirado na obra de Arthur C. Clarke, trouxe uma estação espacial para a telona. A Estação Espacial 5, também chamada Colônia de Von Braun, uma estação giratória que fica em órbita da Terra, a 320 quilômetros da superfície. Serve como lar para cientistas, passageiros e burocratas, além de servir como doca de atracação para naves e suas devidas tripulações, operação comercial e de carga e descarga. Ela tem 560 metros de diâmetro e reproduz 1/6 da gravidade da Terra. Em 1979, um filme de 007, o 007 contra o Foguete da Morte, retrata uma estação espacial chamada de Moonraker. A estação Moonraker tem um destaque na trama, pois o perigoso vilão Hugo Drax pretende criar uma nova super-raça e jogar uma toxina na atmosfera da Terra. Ela serviria para abrigar a nova super-raça, mas Bond e um pelotão de fuzileiros embarcam na estação para desarticular o plano maligno. Ela precisa girar para manter a sua gravidade e possui diversos armamentos do mal para aniquilar Bond e a raça humana, mas ela se desintegra após uma série de danos e por fim explode. Em 1986 saiu a tão esperada continuação do filme Alien, o Oitavo Passageiro. Aliens, o Resgate traz uma estação espacial chamada Gateway. Ellen Ripley acorda nessa estação em órbita da Terra, assim que é encontrada em estase na cápsula de fuga da nave Nostromo. A estação é modular, equipada com tecnologia holográfica de ponta e um hospital preparado para grandes emergências. Serve como estação de carga e descarga para operações comerciais entre a Terra e o espaço profundo. Ripley permanece em Gateway durante meses, trabalhando como operadora de robô de carga. A estação também aparece no jogo Alien vs Predador. Em 2001, o filme Planeta dos Macacos nos apresentou a Estação Espacial Oberon. A Força Aérea dos Estados Unidos conduz emergências e voos experimentais com chimpanzés a bordo da estação, que ao captar uma estranha nuvem eletromagnética, envia um chimpanzé em uma cápsula para investigar. Leo Davidson resolve sair em busca dele e cai em um planeta com chimpanzés inteligentes e que estão construindo uma civilização. A estação entrou na nuvem e caiu no planeta no passado.
tendo se deteriorado e ficado quase irreconhecível. Falando um pouco de estações espaciais que apareceram em séries de televisão, não podemos deixar de falar de Deep Space Nine. Uma das franquias mais queridas do universo Star Trek, foi uma série que foi ao ar de 1993 a 1999. Conta a história que os cardassianos abandonaram o espaço de Bajor com o fim da guerra e deixaram a estação Deep Space Nine em frangalhos. Essa estação originalmente era chamada de Terok-Nor, uma estação de mineração e refinaria que usava trabalho escravo bajorano. Foi renomeada pela Federação para servir de base avançada para explorações no quadrante Delta, pois está localizada próximo a um wormhole estável. Com mais de 1 quilômetro de extensão, possui um anel central com habitats, torres de atracação, força de manobra e reatores de fusão. Ela é ótima. Falando de séries que fizeram o coração da galera, vamos falar um pouquinho da Babylon 5. Uma série que foi ao ar entre 1994 e 1998, a Babylon 5 é uma série de televisão norte-americana criada, produzida e escrita principalmente por J. Michael Straczynski. A série é construída em torno da Estação Espacial Babylon 5, um ponto central na política, diplomacia e conflitos durante os anos de 2257 a 2262. A estação da série de mesmo nome era o palco para um complicado desenrolar político entre humanos e aliens. Com mais de 8 quilômetros de extensão, ela possui um anel giratório, chamado cilindro de O'Neill, para simular gravidade artificial, e um central com jardins, prédios, alojamentos e docas de atracação. Possui painéis solares e poderosos reatores de fusão. Situa-se no quinto ponto de Lagrange, entre o planeta Eridani III e seu satélite natural, e por isso é uma estação fixa. Entre os anos de 2004 e 2009, a série Stargate Atlantis nos apresentou a estação Midway. Para diminuir o tempo de viagem entre a Via Láctea e a galáxia Pégaso, uma galáxia anã do grupo local, foi criada a Ponte Intergaláctica Mackay-Carter, uma rede de Stargates conectados situadas no imenso vácuo entre as duas galáxias, com a estação Midway servindo como ponto de apoio e transferência para os viajantes. Midway foi construída ao redor de 2 Stargates que ligam as galáxias, com doca de atracação para naves de grande porte e jumpers, alojamentos para a tripulação e plataformas de embarque. A longeva série Doctor Who nos apresentou a estação Satélite 5. A estação da famosa série de TV conta com 501 andares, cerca de 2.525 metros de altura. É uma estrutura cilíndrica com 3 anéis giratórios para fornecer gravidade artificial para a tripulação. Ela foi inaugurada em 199.909, quando o Império Humano foi fundado. Em 200.100, ela se transformou na Game Station, com acomodações menores para aumentar os espaços dos game shows. Em 1977, o mundo foi apresentado à Estrela da Morte. O primeiro filme da saga Star Wars, A New Hope, trazia a mais temida e poderosa arma de guerra do Império Galáctico. Uma estação esférica que contava com 120 quilômetros de extensão, altura e largura. Foi pesquisada e concebida em Giannozzi e construída pelo Departamento Imperial de Pesquisas Militares. A sua principal arma é um laser destruidor de planetas. Um dos satélites naturais de Saturno, chamado Mimas, se parece muito com essa estação espacial. Deep Space Nine não foi a única estação espacial a povoar o universo Star Trek. Entre 2005 e 2012 foi lançada uma série de livros baseada em Jornada nas Estrelas. Essa série mostrava a Base Estelar 47, também chamada de Vanguard. Ela abrigava cientistas, tripulação civil, membros da frota estelar cuja missão era povoar o espaço, mas também era responsável por uma pesquisa científica muito importante,
estudar o metagenoma de Taurus, uma estrutura de DNA milhões de vezes mais avançada que a humana e fruto de engenharia genética. O ano de 2013 nos trouxe o filme Elysium, onde nos foi apresentado a Estação Espacial Elysium, um paraíso orbitando a Terra. A Terra, nesse filme, é destinada aos pobres e miseráveis. Poluída, superpopulosa, controlada por megacorporações que não se importam com a saúde do povo. Lá em Elysium, somente gente rica e bem-nascida poderia morar. Lá você tinha ar puro, jardins imensos, belas mansões e saúde para dar e vender. Uma série muito querida, Thunderbirds, foi ao ar entre 1965 e 1966. E ela nos apresentou a Estação Espacial Thunderbirds. A estação em órbita da Terra monitora todas as transmissões ao redor do globo, procurando sinais de socorro e mantém comunicações com os serviços de ajuda. Ela tem 122 metros de comprimento, 90 de largura e 83 de altura. Equipada com a melhor tecnologia espacial que possibilita que seja controlada por apenas uma pessoa. E era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vida longa e próspera e que a força esteja com vocês.